Queridos, hoje eu quero falar de algo muito importante aqui com a igreja. E eu queria muito que você evitasse ao máximo distrações, tá? Queria que você buscasse realmente estar voltado para o que o Senhor vai falar aqui. Evitasse água, banheiro, movimentação, porque agora é hora do Senhor falar algo muito importante com a igreja. E aqui na Atitude, nós falamos de todos os assuntos que a palavra fala. Nós aqui não temos assim uma seleção de assuntos que nós escolhemos e outros que nós deixamos de lado. Nós falamos de todos os assuntos necessários para uma vida cristã equilibrada, bem-sucedida. Nós já falamos de tanta coisa nesse ano, já preguei tantos sermões aqui nesse ano, mas hoje eu quero falar de um assunto fundamental para a igreja. Eu quero falar sobre milagres hoje. Eu quero dizer que hoje é dia de milagres aqui na Atitude. Eu não tenho dúvida alguma disso. Eu tenho certeza que alguns milagres já aconteceram, inclusive, aqui. E eu quero falar mais especificamente sobre o tema provocando milagres. Porque milagres são provocados. E nós precisamos entender sobre isso aqui nessa manhã, na Atitude. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui precisa de um milagre? Amém? Muitas pessoas. Eu prego sobre esse tema porque a Bíblia fala o tempo inteiro sobre milagres. A Bíblia mostra no Antigo Testamento e no Novo Testamento milagres impressionantes acontecendo. E eu falo de milagres não apenas porque a Bíblia fala o tempo inteiro de milagres, e sim porque quando nós falamos sobre milagres, nós preparamos o ambiente, a atmosfera para que os milagres aconteçam. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Hoje, realmente, o meu coração arde por falar sobre esse assunto. Nós, como igreja, precisamos voltar a viver grandes milagres. E nós precisamos falar desses milagres. Nós precisamos provocar milagres. Nós precisamos nos posicionar para viver milagres. Aliás, para viver milagres, nós temos que falar sobre eles. Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus de milagres. E para vivenciar milagres, nós temos que crer que milagres ainda acontecem. Irmãos, na verdade, na vida do cristão, milagres são habituais. E são habituais por dois motivos. Primeiro, porque todo milagre aponta para Cristo. Você pode repetir? Todo milagre aponta para Cristo. Aponta para a divindade de Cristo, para o poder de Cristo, para a autoridade de Cristo. Nós vimos milagres sobre fenômenos naturais, milagres sobre enfermidades físicas. Vimos milagres que aconteceram na vida financeira de pessoas, milagres que aconteceram nas famílias, milagres sobre a libertação de vícios, de pecados, mortos ressuscitando, mar sendo aberto, azeite de viúva sendo multiplicado e gerando não apenas a renda mensal, mas a capacidade de pagar dívidas acumuladas ao longo da vida. Queridos, tantos milagres impressionantes acontecem na Bíblia e eles apontam para Cristo. Na verdade, queridos, a Bíblia diz que todas as promessas feitas por Deus têm em Cristo o amém. Cristo é o amém de Deus para a igreja. É Ele dizendo, olha, através do meu Filho, os milagres se tornam uma realidade na vida de todo aquele que nele crê. Alguém crê em Jesus? Amém. Então os milagres são para você, estão disponíveis para você. Inclusive a Bíblia diz, através do apóstolo João, que se todos os milagres que Cristo fez na terra fossem colocados em livros, não haveriam livros suficientes no mundo para conter tanto que aconteceu. É por isso que a Bíblia só cita 35 milagres de Jesus, mas fora os milagres do Antigo Testamento e os milagres que não foram feitos pela pessoa, pelo homem Jesus aqui na terra, tantos outros milagres
impressionante. Mas há um segundo motivo, que é tão importante a gente, de fato, falar sobre milagres, porque a necessidade do milagre, a impotência que às vezes nós temos diante de algumas coisas, que o nosso dinheiro, a nossa habilidade, as nossas influências, os nossos contatos, a nossa experiência não conseguem resolver, essa impotência faz com que Deus trate questões da nossa vida como orgulho, como sentimento de autossuficiência, como a nossa independência de Deus, de achar que nós vamos conseguir controlar todas as coisas. Então, muitas vezes, algumas coisas saem do nosso controle para que nós possamos entrar ou voltar para um lugar que nunca deveríamos ter saído. De onde? Dos pés de Jesus, do centro da vontade de Deus, da proximidade com Ele. Tem problema na sua vida, irmão, que foi a única forma de Deus atrair a tua atenção, porque senão você não estaria nem aqui essa manhã na igreja, senão você não estaria vivendo de fato o que pode viver. Irmãos, nós estamos falando de milagres. Chega de dor de cabeça que não passa, irmão. Chega de doenças que vão sendo conduzidas e administradas na nossa vida, nós nos acostumamos com isso. Chega de prisão a vícios, chega de diagnóstico definitivo, chega de filho fora da igreja, chega de gente que a gente ama, mas não se converte. Chega, irmão, o Deus de milagres está aqui, amém? Amém? Inclusive, em Marcos 16, Jesus diz assim: esses sinais acompanharão os que crerem. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios. Tem crente com medo de demônio. Irmão, se tem demônio no teu ambiente, você tem que libertar essa pessoa. Você tem que exercitar, tem que exercer a tua autoridade. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Tem gente que está preocupado com o trabalho, com o ataque do mundo espiritual. Irmão, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nós temos que saber quem nós somos e o Deus a quem servimos. Nós precisamos saber disso. Imporão as mãos dos doentes e estes ficarão curados. O normal do crente é orar, impor as mãos e o enfermo ser curado. É o normal, é o normal. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu, assentou-se à direita de Deus, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. Olha o que ele diz aí: confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Eles receberam a palavra e foram aplicar a palavra. E quando eles aplicaram a palavra, eles perceberam que demônios se submetiam a eles. Que eles oravam, os enfermos eram curados. Que eles clamavam, Deus respondia. Por quê? Porque eles não apenas ouviram a palavra, eles aplicaram a palavra. Você pode repetir assim: eu preciso, mais do que ouvir, aplicar aquilo que Deus falou. Isso é fundamental. Inclusive, enquanto eu estou pregando aqui, milagres estão acontecendo, irmãos. É uma realidade. A igreja do primeiro século vivia isso o tempo inteiro. Em Atos 2,43 está escrito assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Não era uma coisinha ou outra, não, eram muitas maravilhas, muitas, impressionante. A palavra milagre vem do latim miraculus, que significa causa de espanto, admiração. Na verdade, um milagre é a manifestação de algo que nenhum ser humano é capaz de fazer por si só. Não consegue. É uma ação de Deus sobre alguma área, alguma situação que foge totalmente à normalidade, porque é algo impossível. Eu não estou falando do que é possível. O que é possível você faz, o que é comum você faz, mas o que é incomum, o que é sobrenatural, o que é impossível, o que é extraordinário, quem faz é Deus. E nós temos que entender, o milagre é algo totalmente fora do comum, algo inexplicável, porque se você consegue explicar, não foi Deus que fez, foi você que fez, foi alguém que fez.
Deus pode ter feito, pode ter preparado o ambiente, pode ter te dado sabedoria, mas foi você que realizou. É um ato sobrenatural. E quantos milagres nós vemos ao longo da história? Curas para doenças incuráveis, solução para problemas impossíveis, ocorrência de coisas humanamente inexplicáveis que nos favorecem. Querido, todo milagre é grande, porque ele consiste em algo que foge à capacidade humana, e ele causa dois tipos de reação: uns ficam admirados, outros permanecem incrédulos. Uns ficam admirados que falam assim: meu Deus, eu nunca pensei que fosse possível isso acontecer. Uma pessoa ser curada de um câncer, de uma enxaqueca, uma fibromialgia, uma pessoa diagnosticada como estéril, gerar filhos e mais filhos. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Fica admirado, mas outros ficam incrédulos, porque pensam que aquilo que viram ou ouviram não é possível. Na verdade, a pessoa se enganou, não era aquela enfermidade não, era outra mais simples, e a medicina curou. Sabe, a situação não era complicada daquele jeito não, que pensaram que fosse, ou talvez estejam mentindo, talvez estejam inventando. Algumas pessoas, mesmo vendo milagres acontecendo, ou ouvindo sobre milagres que aconteceram, permanecem incrédulos. Mas quer você creia ou não, ao longo da história, milhões e milhões de pessoas experimentaram grandes milagres. E muitas pessoas hoje, se tiver a postura certa, vão experimentar milagres nessa manhã. Muitas pessoas. Sabe qual é o nosso problema às vezes? Nós somos muito passivos para viver milagres. Mas, às vezes, nós somos bem proativos para viver os nossos pecados. E é por isso que a gente não está vivendo muita coisa. Quantos realmente, quando oram por um milagre, creem que ele vai acontecer? Creem, têm convicção plena de que ele vai acontecer? Ou será que se tornou normal orar e não ver as coisas acontecendo? E as portas não se abrem, e as pessoas não são transformadas, e o que tem que acontecer não acontece, e o que é travado não é destravado, e o enfermo continua ali enfermo, porque as coisas não acontecem. Será que a gente está se acostumando a não ver o sobrenatural acontecendo na nossa vida? Será que é isso que está acontecendo? Sabe, queridos, a Bíblia fala que a palavra é um convite a uma vida de milagres. Jesus, quando nos ensina a orar, ele diz assim: orem assim, Pai nosso, e no final ele diz: venha a nós o seu reino. Sabe o que ele está dizendo? Que o céu venha sobre a terra. E nós, como cristãos, somos instrumentos para que, através da nossa vida, o céu invada a terra. A realidade do céu se estabeleça na terra. E, irmão, no céu não tem doença, no céu não tem morte, no céu não tem divórcio, no céu não tem dívida, no céu não tem depressão, no céu não tem ansiedade. E nós precisamos entender que se nós estamos vivendo essas realidades que não mudam, ou é apenas a soberania de Deus, quando Ele faz o que Ele quer, ou somos nós que não temos sido provocadores de milagres. Mas Deus te chamou para ser hoje um provocador de milagre, amém? Amém. Fala para o teu irmão, você é um provocador de milagre. É você. É isso. Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 18. Lucas capítulo 18, do verso 35 ao 43. Assim, eu vou ter que escolher um texto de milagre, né? Porque assim, são tantos, é até difícil de pregar sobre isso, porque todo texto você pode pregar sobre milagre, né? Eu tenho que escolher um. Lucas 18. E eu quero ler do verso 35 até o final, até o verso 43. Você abriu aí? Amém. Irmão, você precisa ler, porque a fé vem pelo ouvir. Ok? Você precisa ler. Vamos lá. Um mendigo cego recupera a visão. Qual é o nome desse mendigo cego? Quem lembra? Bartimeu. Está lá em Marcos 10, né? Aqui não cito o nome dele não. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Senhor, nós te pedimos, faz dessa manhã uma manhã de milagres. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto conta que Jesus estava passando por Jericó. E uma multidão estava próxima a ele. E tinha um mendigo cego à beira do caminho, na porta da cidade, fazendo o que ele tinha que fazer para sobreviver, pedir esmolas. E começa aquele burburinho na cidade, porque Jesus está passando, ele pergunta: vem cá, eu não consigo ver, o que está acontecendo? E eles dizem: Jesus de Nazaré está aqui. Na hora que Bartimeu ouve aquilo, ele na hora começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, ele era cego, ele não sabia qual era a distância de Jesus. Ele não sabia se enquanto ele falava, Jesus estaria ouvindo ou não. Ele não sabia. Mas quando vem repreender ele, aqueles que estavam próximos de Jesus, ele pensa: eu acho que minha avó está chegando lá, hein? Então, ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto conta que Jesus manda que o levem até ele. E ele faz uma pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele diz: eu quero ver. E Jesus fala: então, abre o olho. E ele imediatamente é curado, não apenas da cegueira, mas ele, porque não era mais cego, vai ter acesso agora a uma vida que ele não podia por causa da impossibilidade dele. O texto conta que ele fica feliz da vida, é claro, ele louva a Deus e todo mundo que viu aquilo ali acontecendo começa a glorificar a Deus. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? É simples. O Deus que estava em Jericó está aqui nessa manhã. Mas a minha pergunta é: como é que você vai responder à presença dele aqui hoje? Porque Bartimeu respondeu devidamente, ele provocou um milagre. E é isso que nós vamos aprender a fazer aqui hoje. Amém? Amém. Queridos, vamos lá. O que nós precisamos aprender sobre provocar milagres? Primeiro, o poder de Deus está disponível a todos que reconhecem quem Ele é. Olha o verso 38. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, o texto deixa muito claro que Bartimeu não chamou a Jesus da mesma forma que a multidão costumava chamar. E muitas vezes nós não temos a atenção devida, porque nós estamos tendo a mesma postura errada que muita gente está tendo. E nós não conseguimos atrair a atenção de Deus, porque a nossa postura é a mesma daqueles que às vezes estão no mesmo ambiente que Deus está, mas não percebem os milagres e o favor dele sobre as suas vidas. O texto não diz que Bartimeu chamou Jesus de mestre, de milagreiro, de profeta, de rabi. Não, o texto diz que ele chamou Jesus de quê? Filho de Davi. Irmão, isso tem a ver com biologia não, isso tem a ver com descendência. Ele não estava falando de um pai biológico, mas de uma descendência espiritual. O que ele estava dizendo era: eu sei que o Senhor é o Messias, o filho de Davi, aquele que viria para libertar o povo judeu. E se o Senhor é esse Messias, o filho de Davi, isso quer dizer que a autoridade, o poder que o Messias deveria ter está sobre o Senhor. E não há ninguém mais poderoso do que o Messias prometido de Deus. E se o Senhor está aqui, o que é a minha cegueira para o Senhor? Então, por favor, tem misericórdia de mim. Me cura. Ele foi direto. Ele sabia quem Jesus era. Como? Eu não sei te explicar. E não preciso. Porque é suficiente entender que ele sabia: é você, é o Senhor, aquele que cura. E o texto conta que ele grita insistentemente no meio da multidão.
falando sobre a identidade de Jesus, a necessidade do milagre, ele estava dizendo: eu sei quem o Senhor é e creio de todo o meu coração que o Senhor pode me curar. E por isso eu grito. Irmão, sabe o que Bartimeu fez? Ele abriu espaço para o poder de Deus se manifestar. Deixa eu te perguntar, você tem feito isso? Você tem clamado? Você tem provocado? Você tem buscado? Ou será que em algum momento você parou? Será que você orou uma vez e você não orou mais? É uma pergunta que eu faço para você. Você é um provocador de milagres? Você já fez isso? Bartimeu se rendeu a Jesus antes do milagre acontecer. Antes. Ele reconhece quem Jesus era antes do milagre acontecer. Uma atitude clara. O Senhor é o Messias, o Deus encarnado, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Senhor é poderoso. Sabe o que Bartimeu estava dizendo? O Senhor é muito maior do que o problema que eu carrego a minha vida inteira. Estava dizendo: Senhor, eu reconheço que o Senhor pode fazer, então faz. Será que você tem essa fé? Quantos aqui reconhecem o poder grandioso de Deus? Reconhece mesmo? Você reconhece mesmo? Quantos aqui creem que Deus pode fazer milagres hoje? Quantos creem de fato que Deus pode alterar esse quadro impossível da sua vida? Quantos aqui creem nisso? Irmão, estou falando de quadro impossível, porque tem coisa que é possível que é você que tem que fazer. Porque às vezes a gente quer que Deus faça o que nós temos que fazer, e às vezes nós queremos fazer o que Deus que tem que fazer. Eu estou falando do que é impossível. Eu estou falando do que é definitivo aos olhos humanos. É disso que eu estou falando. Irmãos, o poder de Deus está disponível para todos que reconhecem quem Ele é. E a Bíblia fala sobre isso em Efésios 1, verso 19, é o que ele diz: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Que poder é esse? Ele fala: Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. O que ele está dizendo são duas coisas. Primeiro, o poder de Jesus é suficiente para ressuscitar mortos. Mas sabe qual a segunda coisa que ele está dizendo? Que ele compartilha esse poder com aqueles que nele creem. Tem alguém que crê aqui? Amém. Então o poder para ressuscitar mortos está disponível para você. E se ele ressuscita morto, o que é que ele não pode fazer nessa situação que você está passando? Até você, vascaíno, tem solução para você, irmão. Tem solução, irmão. Pastor, era desse milagre que eu estava pensando aqui mesmo, pastor. Tem jeito, irmão. Tem jeito. Mas assim, vai dar um trabalho, né? Vai dar um trabalho. Irmãos, o poder de Deus foi capaz de ressuscitar Jesus dos mortos. É esse poder. Posso dizer uma coisa? Nós, às vezes, nós erramos até nas expressões que nós usamos. Nós dizemos assim: nosso Deus é poderoso. Irmão, nosso Deus não é apenas poderoso, não. Ele tem todo o poder. Você pode repetir: o meu Deus tem todo o poder. Ele não é poderoso. Poderoso é você, irmão. Mas o teu Deus tem todo o poder. Todo o poder. Ele é uma autoridade. A Bíblia diz isso: no céu, na terra e debaixo da terra. É o nosso Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso para você é apenas uma frase de impacto? Ou o Espírito Santo está testificando do teu espírito que Deus está falando com você? Que Ele tem todo o poder. É por isso que eu digo que hoje é dia de milagres na Atitude Vitória. Eu às vezes ouço as pessoas dizendo assim: ah, pastor, essa situação aqui é só um milagre para resolver. Aí eu falo: que bom, porque só agora que Deus vai começar a agir, né? Porque enquanto é possível, a gente que age, irmão. Enquanto é possível, é com a gente mesmo. Mas quando se torna impossível, Deus fala: até que enfim, né? Eu estava demorando. Eu estava esperando a oportunidade de participar do que está acontecendo na sua vida. Ou seja, o impossível é a especialidade de Deus. É a condição básica para o milagre. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não opera no natural. Quem opera no natural é você. Deus opera no sobrenatural, irmãos. E nós precisamos entender isso com mais clareza. A normalidade do povo de Deus sempre foi um milagre. Mas parece que
o nosso pouco contato com a palavra, falta de tempo de contato com a palavra, está roubando de nós essa fé que crê que o mesmo Deus que fez milagres ontem, continua fazendo milagres hoje e fará maravilhas no nosso meio amanhã. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos de mais contato. Irmãos, muito crente ora praticamente dando mais poder ao problema do que a Deus. É assim, quando ora. Que às vezes nem ora, fala, nem vou orar, porque isso aqui, pô, só um milagre. Irmão, se é só um milagre, então clama pela ação dele, em nome de Jesus. Pastor, o que eu preciso lembrar? Você precisa lembrar de tudo que ele já fez. Ele já abriu o mar vermelho, ele multiplicou pães e peixes, ele fez peixe brotar de um lugar que era o mesmo lugar em que tiveram a pesca fracassada a noite inteira. Milagre financeiro, irmão. Milagre financeiro. Ele é o Deus que fez várias mulheres estéreis na Bíblia engravidarem. Algumas delas, inclusive, geraram filhos que impactaram a história. Muitas delas. Vários. Ele fez mudo falar, cego enxergar. Ele fez surdo ouvir. Ele fez pessoas serem libertas de vícios. Ele fez mortos ressuscitarem. Ele fez machado flutuar. Ele fez azeite multiplicar. Quem fez isso? O nosso Deus. E sabe o que está escrito em Malaquias 3? Eu, o Senhor, não mudo. Deus não mudou. Se Ele fazia milagres no passado, Ele continua fazendo milagres hoje. Mas sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós falamos que queremos viver por fé, mas fazemos de tudo para não depender dela, né? Nós dizemos que nós cremos em milagres, mas quando precisamos de nós não acreditamos que pode acontecer. Esse é o nosso problema. Mas olha o que Jesus diz em João 14:12. Aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Quais eram as obras que Jesus fazia, irmão? Milagres. Mas ele podia parar aí, já estava bom, não estava? Mas olha o que ele diz. Fará coisas ainda maiores. Pastor, não estou vivendo nem o que ele fazia. Amém. Então hoje você vai viver o que ele fazia e vai provocar coisas maiores. Amém? Em nome de Jesus. Olha o que Jesus diz também em Lucas 18:27. Em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Sabe o que ele estava falando? Da oração feita em unidade, em concordância. Irmão, quando a gente orar aqui no final em concordância por milagres, irmão, se prepara, tem coisa que vai ser desligada hoje, irmão. E tem coisa que vai ser ligada hoje. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Mas olha o que ele diz também, lá em Lucas. O que é impossível para o homem, é possível para Deus. Deus, seja qual for a sua impossibilidade, o Deus do impossível está presente aqui nessa manhã. Segundo, eu aprendo nesse texto que Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Você pode dizer, Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Vamos ler os versos 36 em diante. Ao ouvir a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, o que esse texto nos mostra é que o mendigo cego não esperou Jesus procurá-lo para realizar o milagre. Ele também não esperou alguém levá-lo até Jesus para que o milagre acontecesse. Quando você pega outros relatos de milagres que Jesus realizou, você também percebe claramente que, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue não esperou Jesus perceber a necessidade dela para curá-lo. Ela foi até ele. Ela se arrastou no meio da multidão. Ela deu o jeito dela de chamar a atenção de Jesus. No mesmo relato, tem Jairo com a filha doente. Você não vê Jairo em casa esperando, olha, tomara que ele na sua onisciência, ele perceba que a minha filha está enferma e ele sai do meio da multidão e ele vem aqui em casa e cura minha filha. Não, Jairo foi até ele. Ele foi até ele. Houve uma provocação.
E Bartimeu agiu do mesmo jeito. Ele não pensou assim, ele sabe que eu preciso antes mesmo de eu pedir, então não tem que pedir não. Não, irmão, sabe o que ele fez? Ele criou um caminho para o milagre. Ele provocou o milagre. Por quê, pastor? Porque Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Fé não é passividade, fé é proatividade. É ser ousado, é ser decidido. Ele não falou assim, não, eu vou falar aqui, porque já que ele ouve tudo, então eu vou falar baixinho. Ele gritou, irmão. Ele clamou. Ele levantou a voz e estava tão alto que incomodou as pessoas. Incomodou as pessoas. Ele fez o que foi necessário. Fé é proatividade. Ele entendeu que o milagre não seria produzido por ele, mas poderia ser provocado por ele. E nós não temos poder para produzir milagres, mas nós podemos provocá-los, através da nossa atitude, da nossa resposta em fé. Por quê, pastor? Porque Deus não vai fazer por você. Deus não vai fazer o que eu e você temos que fazer. Fé é essa proatividade. Essa palavra, irmão, é para que você pare de esperar pelos seus milagres e vá provocá-los. E vá agir na direção deles. Responda com fé. Deus não responde necessidade. A Bíblia não diz que algumas coisas, mas todas as coisas são possíveis, não a quem tem necessidade, a quem crê. Milagre não é para quem precisa ou para quem merece. Milagre é para quem crê, irmão. Tem alguém que crê aqui? Amém. É para quem crê. Inclusive, Bill Johnson, uma vez falando sobre fé, ele disse que fé é se apossar da realidade do céu e colidir com a realidade da terra. É quando você diz, o céu declara isso sobre mim, a terra está dizendo isso sobre mim, então eu me aposso daquilo que o céu declara sobre mim e colido com aquilo que a terra declara. E qual o reino que é maior? O reino dos céus ou o reino das trevas ou o reino terrestre? O reino inferior vai perder, irmão. O reino inferior vai perder. É uma colisão provocada. Nós declaramos. O crente não tem que orar, Senhor, se der aí, cura essa pessoa. Se der aí, irmão. Ele é o Deus que ressuscita morto. Ele é o Deus que faz paralítico de 38 anos andar. Ele é o Deus, irmão, que chegou na frente do mar e o povo não sabia o que fazer. Nunca tinha acontecido na história alguém abrir mar, né? Aí ele falou, está clamando o quê? Começa a marchar aí. Eles começam a marchar. As águas se abrem, eles passam. Depois faz de novo no Rio Jordão. Era menorzinho, mas não deixa de ser milagre, né, irmão? É esse Deus poderoso. Inclusive, a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é assim que, de repente, sem fé você vai conseguir agradar alguma coisa. É impossível. Por quê? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Eu preciso crer, eu tenho que ter fé. A Bíblia também diz que o justo viverá pela fé. Não tem outra forma de viver, irmão. O cristianismo tem que ser pela fé. Hebreus 11:1, inclusive, traz uma definição perfeita de fé. A fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Duas palavras-chave aqui, confiança e certeza. Eu tenho tanta confiança em quem Deus é e no que Ele pode fazer, que essa confiança me dá uma certeza absoluta. Nada muda a certeza que eu tenho. Nada muda. Eu estou convicto da certeza que eu tenho no Senhor. Eu confio, eu sei que Ele pode fazer. Irmão, Bartimeu estava convencido de que Jesus poderia curá-lo. O cara não estava nem vendo, ele só ouvia. E quando ele grita, os outros vêm repreendê-lo. Estava incomodado com ele, e ele grita mais alto. Ele estava dizendo, eu não estou nem aí para o que vocês pensam, para o que vocês acham, para como vocês se sentem com o meu grito, com a minha necessidade do milagre. Eu só sei que eu tenho uma confiança plena. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso está aqui, e se Ele está aqui, eu posso ser curado hoje. Convicção.
E é interessante que ele não perguntou, não, assim, Jesus, será que dá para me curar? Teve até uma pessoa que disse para Jesus assim, né? Falou assim, olha, se pode, se for possível, assim, você me cura. Aí Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível ao que crê. E às vezes a gente está assim, né? Assim, se o Senhor puder assim fazer isso na vida do meu marido, sabe? Se o Senhor puder, de repente o Senhor consegue, né? Se o Senhor puder intervir nessa situação da minha empresa, assim, eu sei que é muito difícil, né? O mercado está complicado, a economia do país está desse jeito, está todo mundo andando para trás, está complicado. Assim, Deus, eu vou orar para aquela pessoa que está enferma ali, mas assim, vai ser complicado, né? O diagnóstico é muito pesado assim. A gente ora muitas vezes assim. E é por isso que alguns milagres não acontecem. Nós não provocamos com fé, com autoridade, com convicção. E fé é isso. Ele é direto. A questão não é se ele pode, a questão é se você crê. E quando você crê, você responde com fé. E a fé de Bartimeu não começou quando ele foi curado, começou antes. Ele já tinha uma certeza absoluta no coração, ele pode fazer. Jesus estava passando, todo mundo estava ali naquele ambiente, inclusive estava vendo ele, só o que não o viu com os olhos naturais recebeu o milagre. Impressionante isso. Por quê, pastor? Porque quando Jesus está no ambiente, ele não está nos chamando a ficar observando ele está esperando que a gente se manifeste, irmão. Ele está esperando até agora, você que ainda não chegou nesse culto, se manifestar. Ele está esperando até agora você assumir uma posição de provocador de milagres. De dizer, eu vou reagir ao Senhor. Eu vou reagir à tua presença nesse ambiente. Irmãos, é por isso que eu não consigo entender quando um crente está numa celebração como essa, ele está distraído, eu não consigo entender. Pastor, mas tem muita coisa. É mesmo? Tem também, irmão. Um monte de coisa aí. Mas você acha que eu vou perder o meu foco nesse monte de coisa? Sabendo que o meu Deus está nesse lugar, eu vou adorá-lo, eu vou cultuá-lo, eu vou dizer, Senhor, enquanto eu cuido de fazer o que tem que ser prioridade para mim, eu sei que o Senhor cuida daquilo que eu estou preocupado aqui. O Senhor vai fazendo, o Senhor vai abrindo caminho, vai cuidando. Irmão, nós temos aqui 1h40, 2 horas para o domingo para estar aqui juntos. Todo o restante da semana para cuidar das outras coisas. Nós temos que cultuar de todo o coração. Bartimeu estava totalmente persuadido do pensamento de que Deus poderia curá-lo. Posso te falar uma coisa? Deus quer responder a tua fé hoje, irmão. Se Ele responder, Ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar uma fé que move montanhas? É isso que Ele vai fazer? Essa semana eu estava lembrando que há 3 anos atrás, quando nós começamos a falar de terreno, e assim, é legal você falar assim de ampliar a igreja, quando a igreja ainda não está cheia, não. Porque você fala assim, todo mundo olha, o pastor deve estar meio confuso. Está cheio de espaço aqui. Por que está falando disso? Irmão, nós temos que provocar o milagre muitas vezes antes da gente precisar, irmão. Ele tem que começar a agir com fé assim. Tinha 380 pessoas quando eu comecei a falar de novo local. Um culto, irmão. Um culto. E a gente foi agindo. Não tinha terreno, passou a ter, né? No meio da provocação, apareceu o terreno. Começou a chegar gente, fomos para 2 cultos. E aí, de repente, a pessoa falou, o pastor estava meio enganado, mas acho que ele já está começando a fazer sentido, né? Vamos lá. E começou. E foi. A gente achou até que ia sair ano passado, mas Deus falou assim, não, esse ano não é 2023 não. Não é não, calma. Eu tenho que botar mais um culto dessa igreja aí. Vou botar mais um culto. 3º culto. Hoje, 970 membros. Irmão, Deus responde à nossa fé. Tem coisa que não aconteceu na tua empresa ainda, porque Deus está respondendo à tua fé. Você não está exercitando ela? Tem coisa que não aconteceu na tua vida financeira ainda, porque você ainda não provocou uma nova realidade. Tem coisa que não aconteceu no teu casamento, na tua vida sentimental, na tua casa, porque Deus responde fé, irmão. Pastor, mas Deus está vendo o que está acontecendo. Eu sei que Ele está vendo o que está acontecendo, mas Ele está esperando você reconhecer que você não consegue, que você precisa que Ele interfira.
E nesse processo, vai ter gente para repreender, vai ter gente para atrapalhar, vai ter gente para tentar tirar o teu foco. E Deus está tentando entender se você vai ser como Bartimeu, se você vai continuar focando e dizendo: Deus, eu tenho fé, eu creio que o Senhor pode mudar, eu creio. Tem gente que fica assim: ah, pastor, não sei se eu falo de Jesus para ele não, porque ele assim é muito mundano, ele não se converteu ainda, que você não falou ainda para ele, porque você crê mais no mundanismo dele do que no poder de Deus através da tua fé em pregar a palavra. Quantas vezes nós agimos assim, irmãos? Fé prática. A fé sem obras é morta. Se eu não aplico a fé que eu professo, eu não tenho fé. A fé não tem que ser professada apenas, ela tem que ser aplicada de forma prática. Irmão, e eu falei agora, né? A gente nem tem recurso para concluir ainda a obra, né? E nós vamos concluir, irmão. Fica tranquilo, estaremos lá. Estaremos na casa que o Senhor está nos dando em resposta à fé dessa igreja. A fé dessa igreja. Nós temos que provocar. Eu lembro da época que tinha mais espaço do que criança lá em cima. Agora tem mais criança do que espaço. Um problema. É uma série. É assim, é a bênção sobre gerações. É isso que está acontecendo. É assim, irmão. Pastor, por que você está falando isso? Porque tem gente que está reclamando de milagres não acontecerem, mas não decidiram provocá-los. Deus te chamou nessa manhã a parar de reclamar e começar a provocar milagres na sua vida. Milagres verdadeiros, provocação. Se você não pede, se você não se move em fé, não espere que o milagre aconteça, que realidade na sua vida muda. Tem gente que quer sempre esperar o chão para colocar o pé. Na vida cristã é o contrário, você coloca o pé e Deus coloca o chão. Pastor, como é que eu vou saber se Deus está me curando de esterilidade? Começa a praticar aí, irmão. É assim, começa. Como é que eu sei que se Deus está comigo nesse negócio? Irmão, vai para cima, irmão. Vai para cima. O cemitério está cheio de gente marcada por sucessos que nunca foram alcançados, milagres que nunca foram realizados. Por quê? Porque não tiveram fé, porque não agiram. Ah, pastor, mas eu tenho receio. Ei, o medo é algo demoníaco, irmão. E só se vence o medo pela fé. Só se vence o medo pela fé. É assim, a fé vem antes, o chão vem depois. Você não sabe que Deus te deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões? Pastor, como é que eu vou saber? Vai pisar. Vai pisar, irmão. Tem que aplicar a fé. Pisa. Tem que haver posicionamento. Talvez houvessem mais milagres para serem liberados em Jericó naquele dia, mas ele só encontrou um que se posicionou com fé e agiu e provocou esse milagre. Ah, pastor, mas eu li a Bíblia, assim, eu sei que nem todos os milagres que Jesus fez, que aconteceram na Bíblia, foi em resposta a um pedido. Você tem razão. Ninguém pediu para Jesus multiplicar pão e peixe, não. E ele fez. Mas a verdade, irmãos, é que a maioria dos milagres foram provocados. A maioria deles. E até mesmo o dos pães e peixes, se o menininho não desse os pães e peixes, não teria milagre, irmão. Não teria milagre. A verdade é essa. Por exemplo, a viúva que é visitada pelo profeta Eliseu. Dívidas. Os credores queriam levar os filhos. Dar aos filhos que a dívida está paga. Ela chama o homem de Deus, o profeta. Eliseu fala assim: o que você tem aí? Ela diz: só um pouco de azeite. Tá bom. Então vai pedir vasilha emprestada. Ela não falou isso não, mas você teria falado, né? Ué, mas vasilha emprestada? Não tem óleo nem para vasilha? Não tem azeite nem para vasilha? Não. Vai pedir emprestado. Ela vai pedir emprestado. Começa a derramar o azeite nas vasilhas. Só para de cair azeite quando acabam as vasilhas. Hoje, você está pedindo mais óleo para ele. E o que ele está dizendo é: pegue mais vasilhas, porque eu tenho mais óleo para derramar. Eu tenho mais a liberar. Eu tenho mais a liberar. Eu lembro do povo de Deus passando sede, desesperado.
Aí Deus fala assim, manda o povo cavar poços. Mas como assim, não chove? Sabe quando a gente quer se preocupar com o que Deus tem que fazer? Esse é o nosso problema. Ah, Deus, mas não está chovendo? Deus não falou isso não, mas vou usar a versão de hoje. Ele disse assim, aqui, quem é que faz chover? Eu. Então quem se preocupa com a chuva sou eu. Mas eu não vou descer para cavar poço, quem tem que cavar poço é vocês. Irmãos, eles começam a cavar poço, irmão. Começa a chover de tal modo que a água vai escorrendo pelas montanhas e vai inundando as regiões vizinhas. Sabe por quê? Só recebe a chuva quem cava poços, irmão. Cave poços, cave poços. Nós temos que preparar o caminho para o milagre. Nós não controlamos o vento, mas içar as velas para quando ele vier, isso nós podemos fazer. Você está fazendo? Você está fazendo? Preparação para o milagre. Preparação para o milagre. A maioria dos milagres foram provocados pelo pedido de homens que tiveram fé. Jesus estava passando lá. Bartimeu pergunta, o que está acontecendo? É Jesus que está passando. Ele diz, é mesmo? Se é Jesus de Nazaré, é o filho de Davi. Ele toma uma posição. Ele sai da multidão, irmão. A multidão não vê milagres. Quem vê milagres é quem tem fé, irmão. É quem tem proatividade. A multidão até vê na vida do outro, né? Que se posicionou, que tomou uma postura. Tem alguém entendendo, gente? Bartimeu pediu pelo milagre. A Bíblia é um convite à nossa fé. É uma provocação à nossa fé. Irmãos, o que eu estou lendo aqui é a palavra que diz, peçam e receberão. Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É a palavra que nos convida. Você está batendo na porta? Você está fazendo a sua parte? Tem que pedir, irmão. Tem gente que ainda não recebeu certos milagres porque não pediu a Deus, porque não se rendeu a Ele. E quem não ora não recebe intervenção divina, irmão. Não recebe. Essa manhã eu vi a mensagem do pastor Caio, da nossa igreja lá de Tampa, na Flórida. A maioria dos pastores, para conseguir um visto necessário lá, para poder ir e vir sem problema nenhum, só o nosso pastor de Orlando, pastor Salles, levou 7 anos, irmão. Ele ficou 7 anos sem poder voltar no Brasil. 7 anos. Sabe quanto tempo o pastor Caio conseguiu, irmão? 4 dias. 4 dias, irmão. Irmão, por quê? Irmão, alguma atitude diferente ele teve. Algum propósito Deus tem para cumprir. Eu li assim, até porque eu falei assim, deve ser 4 meses pelo menos. Quando eu olho, não, estou lendo aqui, 4 dias. 4 dias, impressionante. E quantos milagres acontecendo aqui. Quantas pessoas que dizem, pastor, o diagnóstico era fui lá, mudou. E o médico fica atônito, os médicos da igreja contam isso o tempo inteiro. Eles mesmos ficou assustado com as coisas que acontecem. Deus de milagres, mas que responde à fé. Mas em terceiro lugar, a sua fé precisa ser maior do que a incredulidade e a indiferença do ambiente. Olha o verso 39 que diz, os que iam adiante o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto conta que os que iam adiante, irmão, ou seja, os que estavam mais próximos de Jesus, repreendiam Bartimeu dizendo, se cala. Mas o texto conta que ele gritava ainda mais. Eu te pergunto, o que aqueles caras tinham a ver com Bartimeu, irmão? Nada. Bartimeu não estava pedindo para eles, não. Ele estava pedindo para Jesus. Sabe qual é a verdade, irmão? Eu aprendo 2 coisas aqui. Primeiro, as pessoas estão muito mais preocupadas com as necessidades delas do que com as nossas. É por isso que você não pode deixar uma pessoa determinar o teu nível de fé. O quanto você tem que buscar se entregar ou não. Você não pode deixar. Porque, na verdade, as pessoas estão mais preocupadas com elas. Talvez eles quisessem Jesus somente para eles. Mas o segundo ensino que eu trago aqui é que a nossa fé denuncia a falta de fé dos outros. O que eu entendo, irmãos, é que Bartimeu estava incomodando de tal forma que eles estavam pensando, se ele continuar assim, ele vai atrair a atenção de Jesus e a gente não vai conseguir. E a gente não vai conseguir. 2 incrédulos. Bartimeu chamava atenção mesmo sendo um mendigo cego.
E tem gente que realmente acha que Deus não vai notar porque se sente insignificante. Irmão, não importa se você é mendigo cego ou alguém que enxerga e tem dinheiro. O que importa é que você tem uma fé maior do que a incredulidade do ambiente. Uma fé maior. Bartimeu gritou ainda mais alto. Ele ignorou. Tem gente que não entende a nossa fé. Tem gente que não entende. Irmão, e não é assim com você não. Você está ali trabalhando para conquistar alguma coisa, sempre vem alguém para falar alguma coisa, né, irmão? Tá complicado aí, né? Tá funcionando não, né? Esse negócio que você ouviu do cliente aí, do teu colaborador aí, esse negócio aí, né? A coisa virou para você, né? Irmão, tem gente que está doido para celebrar a nossa derrota, não tem não? E tem pouca gente que está querendo celebrar a vitória. Mas não tem problema não, a gente celebra sozinho, não tem problema não com o Senhor. É assim. Nós temos que entender isso, responder com fé, uma fé maior do que a incredulidade do ambiente. Posso te falar uma coisa importante para você entender? A diferença entre resiliência e teimosia. Tem gente que é resiliente, tem gente que é teimosa. O que é resiliência? É quando eu insisto em algo porque eu tenho certeza que é o investimento certo, que é a decisão certa, que é o projeto certo. Deus está comigo nesse negócio. Então eu insisto, eu vou até o final. Bartimeu, ele tinha certeza. Ele tinha certeza. Ele estava convencido. A teimosia é quando eu insisto só para provar que eu estou certo. Só para não dar o braço a torcer. E o que acontece? Eu me frustro, porque é teimosia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre o que vem na sua mente agora, você tem sido resiliente ou teimoso? Porque é essa leitura que nós temos que fazer. Bartimeu não parou. E eu te pergunto, quem é que poderia determinar para Bartimeu se ele seria curado ou não? Quem? Quem, gente? Abra a boca, gente. Quem? Jesus. Então quem é que tinha que dizer se ele ia ser curado ou não? Ele disse. Então por que os outros estavam se metendo, irmão? Eu te pergunto também, por que você está ouvindo gente que não teve a visão de Deus que você teve sobre essa situação? Por que você parou por causa de algo que alguém falou, ao invés de continuar naquilo que Deus falou com você? Quem entendeu isso aqui, gente? Amém. Isso é tão importante. E gente incrédula assim, não dá um nervoso não de ficar perto de gente pessimista e incrédula, irmão? Eu tenho, irmão. E é o que mais tem, né? Irmão, dava uma atrasadinha na obra, já ficava, pastor, o que houve? Vai ser mais lá não? O que aconteceu? Faltou dinheiro? O que está acontecendo? Sei lá, estava parado, pastor. O que houve? Desistimos? Pastor, tem hora que dá vontade de desistir. Irmão, tem não, irmão. Desistir do que Deus me levou a começar? É ruim, irmão. Desistir? Você é doido? Que isso, irmão? Como assim desistir do que a gente começou com Deus, irmão? A vida é de quem persiste, irmão. É de quem persevera. Mas às vezes o pessimismo, ele está em volta da gente. Posso te ensinar uma coisa aqui? Quanto mais oposição encontramos, mais certeza temos de que estamos no caminho certo. Na vida de uma pessoa cheia de fé, oposição é motivação, irmão. Oposição é motivação. Quanto mais os caras repreendiam, Bartimeu dizia, eu vou gritar mais alto, eu vou falar mais alto, eu estou incomodando. Por enquanto eu estou incomodando os homens, eu quero incomodar Jesus. Eu quero que ele me escute. Quando vem oposição, você esmorece ou você se motiva? Milagre é para quem não desiste, irmão. Eu sempre lembro do batismo extraordinário nosso aqui. Qual era o nosso alvo? 60. Faltavam 13 dias para o batismo. Sabe quantas pessoas a gente tinha? 24. 13 dias, irmão. Ô pastor, a meta não foi assim, muito desafiadora não? Ô pastor, 24 já é gente aberta, já é significativo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para de se acostumar com esmola, irmão. Para de aceitar a esmola. Tem coisa que é até significativa, mas não é o que Deus te disse que seria para você. Você não tem que pegar o que é significativo, você tem que pegar o que Deus tem para você, irmão. Meu Deus! Deus disse quanto? 60, então vamos ser 60. Aí ele colocou 61 para dizer, fui eu que fiz, né? É assim, irmãos. A gente tem que se movimentar. Ainda tiveram uns que não apareceram no dia lá, né? Mas nós vamos pegar esses irmãos aí. Já pegamos, na verdade, né? Já estamos aí, já estão no radar. É assim que tem que ser.
Olha isso aqui, não permita que quem não viu o que Deus te mostrou determine o que você irá alcançar. Não permita. Sai de perto de gente incrédula, irmão. Fala pro teu irmão, se tiver incredulidade, tu não vai ficar do meu lado mais não. Não precisa falar não, tô brincando. Tá bom? É isso. Uma vez eu estava conversando com um casal, irmão. Um casal que havia diagnóstico de esterilidade mesmo. E estava conversando, pastor, queria que você nos ajudasse em oração. Você nos ajudasse em oração, pastor? Eu falei, claro. Só que no meio da roda tinha mais gente. Aí uma pessoa falou assim, e você está contando aí? Minha tia, uma amiga minha, muito próxima também, mesma coisa, até hoje não engravidaram, mesma situação. Eu falei, irmão, tem gente que calado é um poeta. A benção, irmão. A benção. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Que é isso? Deus não chamou a gente para levar as pessoas a retrocederem na fé. Nós temos que chegar na vida de pessoas sem fé e elas passarem a crer só porque a gente chegou no ambiente, irmão. A gente tem que acreditar em milagres, no poder de Deus. Até mesmo os bem intencionados, irmão. Porque tem gente que tem intenção boa. E toma cuidado com os consoladores também, né? Fica assim não, tá difícil mesmo. Irmão, faz um negócio que me irrita. Fica assim não, irmão. Vou para cima. Eucana e Ana, você lembra dessa história, né? Ana era estéril, queria ter filho. Aí Eucana, que era o marido, falou assim, aqui, eu não sou melhor do que 10 maridos. Ela disse, é até melhor do que 10 maridos, mas eu não quero 10 maridos, eu quero um filho. Deus me disse que eu vou ter um filho e eu vou orar. Ela orou e quem nasceu? Não nasceu qualquer filho não, irmão. Nasceu Samuel. Profeta, sacerdote, juiz, ministério tríplice. Se Ana não tivesse respondido com fé à incredulidade do ambiente, o sacerdote, profeta e juiz Samuel não teria nascido, irmão. Pensa num negócio poderoso, impressionante. Toma cuidado com os consoladores. Vieram consolar Jairo quando a filha morreu. Vai chorar, não incomoda, mas o mestre não morreu. O que ele fez? Respondeu com fé. E sabe o que aconteceu? Jesus não curou a filha dele não, Jesus ressuscitou a filha dele, irmão. Ressuscitou. Posso falar uma coisa? Tem coisa que você não está vivendo porque está cercado de gente que quer celebrar a tua dor, mas não quer celebrar a tua vitória. Muda os relacionamentos aí em nome de Jesus. Para de absorver essa negatividade. Pastor, está muito positivista esse sermão aí. Tá mesmo. Tá mesmo. Estou pregando a Bíblia. Sempre tem alguém que vem, não, pastor? Um argumento teológico, né? Porque, assim, isso aconteceu lá em Lucas 18, quer dizer que vai acontecer hoje. Irmão, você crê no que você quiser. Eu creio que hoje é dia de milagres aqui nessa igreja, irmão. Eu creio que hoje é Jericó aqui. Vitória virou Jericó, irmão. Eu creio nisso. Você fica com a sua fé, eu fico com a minha. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É por isso que eu declaro ventres benditos e abençoados diante de diagnósticos de esterilidade nesse lugar. Eu declaro ruptura em vidas financeiras travadas nesse lugar. Eu declaro cura de enfermidades que você carrega há longos anos na sua vida, dores de cabeça, fibromialgia. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro que essa célula que está quase fechando vai viver uma explosão de crescimento. Você vai multiplicar e você vai romper em nome de Jesus. Eu declaro médicos atônitos com o que vai acontecer quando você fizer o exame novamente. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu declaro filho voltando para a igreja. Eu declaro parente que você ama se convertendo e rendendo a Jesus. Vai acontecer, irmão. Eu declaro em nome de Jesus. Nós vamos provocar milagres juntos aqui. Se ainda tiver incredulidade agora, nós respondemos com fé a essa incredulidade. Penúltimo, Deus responde a quem sabe o que quer. No verso 40 e 42, Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Ele disse, Senhor, eu quero ver. Lá em Marcos 10 está assim, então veja. Aqui está, recupera a visão, a tua fé o curou. Pastor, mas Jesus não sabia o que ele queria? Jesus sabia o que ele precisava, agora o que ele queria? Como assim, pastor? Ele passou a vida pedindo esmola. Ele não pediu para ninguém curar ele, não.
A pessoa passava assim, passava um religioso, e passava, e aí, o que você quer? Me dá 10 reais aí, só para eu passar o dia. É assim. Jesus estava perguntando, vem cá, o que você quer de mim? É uma esmolazinha que você recebe todo dia ou você quer ser curado? E posso te falar uma coisa? Jesus muitas vezes está perguntando para a gente o que é que você quer, e você está pedindo esmola para Ele. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não tem esmola para te dar, Ele tem milagres para realizar na sua vida. Milagres para realizar. Para de viver de esmola, começa a viver de milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se Jesus te perguntar hoje, o que você quer que eu te faça? Você sabe o que responder? Ou você está tão perdido em tanta coisa que você precisa? Irmão, Bartimeu só tinha essa necessidade? Tinha várias. Mas ele disse assim, ó, eu não vou dar mole não. Minha maior necessidade hoje é visão. Eu quero ver. E Jesus diz, então vê. Está tudo certo. Mas em último lugar, a necessidade do milagre é uma porta para a intimidade com Deus. O mais importante desse texto é o verso 43. Olha o que diz. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Irmãos, Bartimeu não parou no milagre da cura física. Ele partiu para a cura espiritual. Ele disse, o Senhor não é um milagreiro, o Senhor é o filho de Davi. Eu não vou parar só porque eu estou enxergando, não. Agora eu vou te seguir, eu vou ser um discípulo teu. Eu vou ser um farol da tua glória. Eu vou fazer a minha parte. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus já sabia que isso ia acontecer muito antes dele curar Bartimeu. Por quê, pastor? Porque Bartimeu lá atrás já sabia que Jesus era o filho de Davi. Ele já louvava ele de acordo com a identidade dele. Então ele sabia, quando eu fizer um milagre, ele vai continuar comigo. Porque ele não está comigo somente pelo milagre, ele está comigo porque ele reconhece quem eu sou. Deixa eu falar uma coisa para você aqui hoje. Nós vamos orar por milagres aqui. Mas o mais importante da sua vida hoje é que você nessa manhã reconheça quem de fato Jesus é. Ele não é um milagreiro, ele não é um religioso, ele não é um profeta. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é o Todo-Poderoso e Ele quer ser o Senhor da sua vida. Então, antes da gente orar por milagres, nós vamos orar por entrega. Vou chamar você a fechar os seus olhos agora.